Meus amigos, a pastora de Ludmilla acabou se complicando feio ao falar da homossexualidade. Assunto esse que deve ser proibido na sua igreja na qual a Ludmilla é pastoreada por ela. Inclusive a Ludmilla doou o templo dessa igreja para a pastora em questão. Isso acabou repercutindo muito, porque a Ludmilla, vocês sabem, ela é homoafetiva, é casada com uma mulher, e daí a repercussão, e a pastora precisou se pronunciar sobre isso. E o pronunciamento, gente, pelo amor de Deus, e surge justamente nesse contexto da denúncia do Felca contra o influenciador Ítalo Santos, que até abordamos sobre isso aqui no nosso último vídeo. E de certa forma, isso também tem a ver com essa pastora, conforme eu irei mostrar neste vídeo. E tá um vídeo assim muito interessante. Por isso eu quero a sua ajuda, a sua colaboração com like. Dá um cliquezinho aí no like, nos ajude com like. E se você não se inscreveu ainda, a tua inscrição também é muito importante para o nosso canal. Vem integrar essa família, se inscreve aqui, porque todos os dias tem vídeos inéditos esperando por você. Então, vem para cá. E no final desse vídeo eu vou apresentar uma oportunidade, uma ferramenta que pode fazer total diferença na sua vida. E você vai sentir o gostinho de sempre ver um dinheiro a mais caindo na sua conta, e quando somar tudo no fim do mês, isso vai impactar profundamente a sua renda, as suas finanças, a sua vida, como tem acontecido com muita gente. E de forma honesta e segura, como tem que ser. Fica até o final que eu vou te dar os detalhes e vamos para o vídeo. Bem, gente, todo mundo sabe que a cantora Ludmilla é lésbica, casada com uma outra mulher. E que também ela frequenta uma igreja evangélica, ela tem uma pastora. E antes de frequentar essa igreja evangélica, ela frequentava outra. E parou porque a experiência não foi muito boa. Porque o pastor em questão pregava contra a homoafetividade. E a Ludmilla não gostou muito disso. Eu tenho muita fé em Deus. Religião? Não, eu não tenho religião. Tenho muita fé em Deus. Eu tinha muita fé em Deus, mas eu não era próxima, eu não tinha um caminho com ele. Daí eu fui tentar na igreja. Eu fui para uma igreja evangélica. Daí eu gostei da igreja evangélica porque eu gostei do papo do pastor e tal, da pregação dele, achei incrível. Aí eu fui tentar levar meus amigos, que são gays, pra igreja junto comigo na outra semana. Sendo que na outra semana chegou o dono da igreja, ele tava viajando. E daí é um pastor super preconceituoso. Ele começou a pregar, assim, falando que os gays iam pro inferno, não sei o que, não sei o que lá. Eu fiquei sem graça, eu falei assim, cara, como que eu trouxe meus amigos aqui? Agora, como que eu vou apresentar Deus pra eles depois dessa vergonha que esse cara fez aí? Foi daí que eu tive a ideia de fazer a célula na minha casa. Entendi. E daí, depois que eu fiz a primeira vez, nunca mais eu parei de fazer as células. E toda a minha família ficou envolvida com Deus. Os meus amigos, sabe? A minha equipe, todo mundo. Sabe? A minha avó, que nem acreditava mais em Deus, depois da célula que ela foi na minha casa. E não tem pastor? Tem um pastor. Tem um pastor. Tem um pastor. Só que tem um pastor que tá entregando a palavra de Deus, e não o que ele acha que é certo. Sei. Era essa a nossa maior causa. A gente queria que o pastor trouxesse a palavra de Deus. E assim, gente, eu não sei como o pastor em questão abordou a temática da homoafetividade no culto que a Ludmilla citou. Porque o pastor, ele precisa de sabedoria para transmitir a mensagem de Deus. Se, por exemplo, ele for pregar contra os vícios, ele não pode resumir a pregação a todos os viciados vão para o inferno, viu? Não. Ele precisa fundamentar o que a Bíblia fala em relação a tal prática, a tal pecado, apresentar Jesus para as pessoas, a misericórdia de Deus e orar pelas pessoas. Agora, o problema é que muitas vezes você fundamentar uma crença mediante a Bíblia contra uma prática pecaminosa para aquelas pessoas que apoiam tal prática se torna uma grosseria ou um preconceito ou uma homofobia. Então, não sei a forma como esse pastor pregou ou passou a mensagem no culto, mas é bem provável que ao ele ter se posicionado sobre a prática tenha sido suficiente para Ludmilla resumir o cara como um preconceituoso, como um homofóbico, né? E a Ludmilla encontrou acolhimento na igreja da pastora que queremos abordar neste vídeo. Tanto é que chegou a doar para a pastora o templo no qual os cultos eram realizados. E gerou uma grande comoção. Só quem paga o aluguel sabe. Eu quero que Deus levante muitas Ludmillas. Deus, eu tenho! E assim, gente, a meu ver, o problema não está na ação em si da Ludmilla doar um templo à pastora.
Até porque a Ludmilla ganha o dinheiro dela honestamente até onde eu saiba, por mais que eu não partilhe do seu estilo e do teor de certas músicas. E sendo o dinheiro dela, ela faz o que ela bem entender. Ela pode financiar qualquer instituição, inclusive uma igreja evangélica. Para mim, o problema está no grau de influência que a Ludmilla pode exercer sobre a igreja por causa dessa doação. Inclusive é nisso que eu falo que as igrejas têm que ter cuidado com certos favores políticos e ponderar muito bem quem é que está emitindo esse favor e o quanto isso pode custar. Porque um pastor ele deve ter plena liberdade de, no púlpito da igreja na qual pastoreia, expressar qualquer doutrina bíblica que Deus impulsionar o seu coração. A sua submissão deve ser a Deus. Lógico, igual eu falei aqui, pregando a palavra de Deus com sabedoria. E não, de repente, transformando certas doutrinas bíblicas em um discurso de ódio que só vai afastar as pessoas. Mas o pastor deve, sim, apontar o pecado, mostrar a consequência do pecado pela Bíblia e mostrar Jesus, a misericórdia de Deus. E isso, inclusive, a mensagem contra o pecado, em sua essência, é uma mensagem de amor. Porque está justamente oferecendo ao pecador a oportunidade de se arrepender e não sofrer o juízo de Deus que virá sobre as más obras. E o problema é que certos favores, muitas vezes, acabam até limitando o pastor ou o pregador às opiniões do doador, da pessoa que está emitindo os favores. E assim, eu particularmente acho muito difícil, embora que eu não congrego nesse ministério, não sei como é a dinâmica, mas até diante do que eu vou mostrar aqui para vocês na sequência, eu acho difícil a pastora da Ludmilla, por exemplo, pregar contra a prática da homossexualidade em um culto onde a Ludmilla está presente. Porque do contrário pode acontecer, igual a Ludmilla falou em relação a outro pastor, que acabou afastando ela por causa dessa pregação. E inclusive isso aconteceu agora e assim, isso gerou polêmica, sendo que nem ocorreu dentro da igreja. A pastora foi questionada em relação ao que ela pensa, biblicamente falando, em relação à prática da homossexualidade, que é uma doutrina bíblica que eu acho que está muito clara na Bíblia Sagrada, tanto é que a maioria dos evangélicos tem convergência com isso. E ao ela expressar o que ela pensa sobre essa prática, isso já gerou uma polêmica que ela precisou se pronunciar. E o pronunciamento, meu Deus do céu, vocês vão ver aqui. Antes, olha só o episódio que gerou polêmica, presta atenção. Fomos embora, eles também não demoraram. Mas ela como só a senhora pegou. ministra a homossexualidade dela? Eu costumo dizer uma palavra. A Bíblia diz que Deus, ele ama o pecador, mas aborrece o pecado. Sobre a vida particular dela, a gente ora, mas eu respeito. É o que eu e falei, assim, a as palavra pessoas têm mania, as respeito. pessoas têm uma mania de assim, de querer julgar muitas pessoas. Só que quem tem o poder, além de julgar e transformar... Eu fiz até a pergunta errada, não é a homossexualidade. É Deus. É a situação da homossexualidade. Não, é Deus. Né? E outra Porque coisa, não é da pessoa. E outra coisa, eu costumo dizer que o meu Deus, ele veio para todos, entendeu? Por que as pessoas, elas não me aceitam? Elas não gostam de mim pelo meu comportamento. Qual é o meu comportamento? É levar Jesus para todos. No caso, a pauta aqui, as pessoas, né, em casa ficam assim. Ah, pastora da Ludmilla, eu não sou só da Ludmilla. Eu sou de todos. Eu sou de todos aqueles que querem receber Jesus através da minha vida. Lá na igreja nós costumamos... E pessoal, isso até me lembrou aquele episódio da Bruna Carla, que a Bruna Carla falou em relação que a Bíblia diz sobre a prática da homoafetividade e magoou o amigo dela, né, o Bruno, e vocês viram a repercussão que deu na época. E sabe o que acontece? Acontece que o que algumas pessoas querem é que essas verdades bíblicas sejam suprimidas. Ah, tudo bem, você pode até não concordar com a prática da homossexualidade, mas você não pode pregar isso. Você não tem que falar isso pra mim, eu não quero ouvir isso. E eu não sei se isso acontece nessa igreja dessa pastora, mas ao que me parece, sim. Por isso a Ludmilla se sente confortável e acolhida lá. E em relação ao verdadeiro acolhimento, eu vou ponderar algo muito sério na sequência, diante do que a própria pastora falou depois de toda essa repercussão. Ela se pronunciou e olha aqui, olha o pronunciamento da pastora. Também vim aqui, através desse vídeo, me pronunciar por algo aí que está acontecendo, por algumas matérias que têm sido aí divulgadas, por algo que eles pegaram e começaram a tentar colocar na mente de pessoas uma realidade que não é a minha.
Mas vamos embora para a nossa realidade, uma realidade que você vai ouvir da minha boca juntamente com o pastor Lúcio. Eu não sou pastora de uma pessoa, eu sou pastora de todas as pessoas. Eu sou pastora da cantora Ludmilla. Eu sou pastora do Alan, que é ex-espírita. Eu sou pastora de todos aqueles que Deus colocar na minha vida. Sou pastora também da Bruna. Ei, se Deus veio para todos, se Ele deu a vida por mim e por você, eu não sou Deus, mas se Ele é o Senhor de todos, por que eu também não posso ser pastora de todos? Sabe qual é o mal de muitas pessoas? É querer julgar alguém sem ser convidado a julgar. O Senhor não nos chamou para julgar. O Senhor nos chamou para amar e apresentá-lo, Ele, para todos os dias da nossa vida. Eu, como pastora, eu quero dizer para você que se Ele veio ao mundo por mim e por você, quem sou eu para não abraçar todos? Então eu estou aqui me pronunciando para você que está com alguma dúvida, achando que eu não sou digna de ser pastora de todo mundo. Ei, você está equivocado. Eu tenho orgulho de dizer que eu sou. Nós somos, né? Nós somos pastores de todo mundo. Nós somos pastores de todo mundo. Do pequenininho ao grande. E inclusive, amor, ainda falando mais aí. Isso aí. Tem uma passagem que vai falar que o Senhor se colocou na frente de uma mulher adúltera para os fariseus não apedrejar ela. Isso aí. Estamos sempre se colocando na frente para ninguém destacar pedra. Isso aí. Porque o pastor Lúcio, amor, meu esposo, o mal de muita gente é querer ser juiz e querer ser pedra, advogado, apedrejar alguém. Ei, eu tenho orgulho de ser amada por muitos que me aceitam, porque Deus me escolheu para estar na vida de todos. E também eu oro por aqueles que não gostam de mim, porque existem pessoas que falam, nossa, mas é a pastora da Lud, mas é a pastora do Rian, mas é a pastora... Gente, eu vou fazer o quê? Eu aceitei o meu chamado. E o meu chamado é amar, abraçar e apresentar Jesus a cada dia para aqueles que chegam até nós. Eu quero louvar a Deus por você que está vindo também, através da nossa rede social, ser cuidada por mim. Eu também quero ser sua pastora. Eu quero ser para você. Apareceu o Alan, não foi? Apareceu o Alan. O Alan era um menino que tinha outra religião. Eu fui muito julgada, mas o propósito de Deus foi finalizado e aconteceu. Enquanto alguém vai me julgando, eu oro, eu cuido, eu abraço, mando mensagem e digo, eu sou pastora de todos que o Senhor colocar nas minhas mãos. Então esse é o nosso pronunciamento. Ei, da mesma forma que eu sou a pastora da casa de oração, eu também sou a pastora daqueles que precisam de um pastor para cuidar. Da mesma forma que eu sou pastora de alguém que está perdido ou triste, querendo alguém para ajudar, eu sou sua pastora. E quero dizer mais uma vez, eu sou pastora, sim, da Ludmilla, eu sou pastora da família toda da Ludmilla. Por quê? Porque Deus me inseriu, me colocou. E assim, gente, vocês observaram que ela não reafirmou o que ela falou. Era para, de forma muito simples, ter falado, gente, de fato, a homossexualidade pela Bíblia é uma prática pecaminosa. Só que a respeito da Ludmilla, ela é livre para crer ou não nessa pregação. Não, em vez disso, foi todo um discurso para blindar a Ludmilla. Não, não pode julgar, não pode tocar, não tem que amar e tal, e tal, e tal, e tal. E sim, gente, de fato, tem que amar, tem que respeitar o livre-arbítrio e tem também que apresentar a verdade. Se uma pessoa se sente em uma determinada igreja, a pessoa está em uma prática pecaminosa, e essa pessoa está confortável nessa prática, e ao mesmo tempo muito confortável com o que está sendo pregado na igreja, alguma coisa está errada. Porque o verdadeiro evangelho de Cristo, ele nos confronta. Ele entra em atrito com a nossa natureza caída e com o nosso pecado. E isso para o nosso bem. Se você abraça um evangelho que é muito fácil de seguir, um evangelho que não tem nenhum tipo de espinho,
é só doçura, é só facilidades. Questione isso, porque o próprio Jesus ensina na contramão disso. Jesus ensina a carregar a própria cruz, Jesus ensina a negar a si mesmo, Jesus fala que o caminho que conduz à vida é estreito e apertado, e que são poucos os que o encontram. Jesus fala que se faz violência para se apoderar do reino dos céus, que não é fácil. Jesus fala que quem perseverar até o fim será salvo. Então, assim, eu acho que é muito fácil de concluir que o Evangelho de Cristo ele é espinhoso, mas ao mesmo tempo ele é transformador. Ao mesmo tempo ele aponta o caminho da salvação. Ele é lindo, ele é maravilhoso. E sinceramente acho muito questionável, né, uma igreja onde o indivíduo se sente confortável com o seu pecado e com a mensagem que está sendo pregada, né? Será que realmente o que está sendo anunciado é o Evangelho de Cristo em sua integralidade, que confronta o pecador e que apresenta Jesus, que apresenta a salvação em Cristo e a misericórdia de Deus? Fica aí um questionamento. E é isso o vídeo de hoje. Quero saber agora o que você pensa disso aí nos comentários. Deixa a tua opinião. E muito obrigado pela sua visualização, pela sua participação. Que Deus abençoe imensamente mais você e a sua família. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Jéssica, tenho 32 anos, sou mãe do Levizinho que tá dormindo aqui porque brincou bastante. E eu vim contar algo muito importante aqui no canal do Dionísio para vocês. Eu, como mãe desse pequenininho aqui, eu entendo que existem várias outras mães que infelizmente têm que deixar os seus filhos com outras pessoas na creche para ter que trabalhar fora. Esse já foi o meu caso também. Mas sabe o que é mais interessante? Graças a uma indicação que o próprio Dionísio faz aqui, hoje eu tenho a oportunidade de estar aqui pertinho dele. Hoje eu tenho a oportunidade de aproveitar os melhores momentos dele. Que eu tenho certeza que é a mesma situação que você, como mãe, gostaria de estar agora. Então eu agarrei essa oportunidade e trabalho literalmente do lado do meu filho, que foi uma das melhores escolhas da minha vida. E eu tenho certeza que se você, que é mãe, escolher isso também, você não vai se arrepender assim como eu não me arrependi. Inclusive, eu vou mostrar aqui pra vocês os meus resultados dos últimos 30 dias, ó, pra vocês verem que é possível. Se é possível pra mim, também é possível pra várias outras mamães. Então aproveita, faz como a Jéssica. Vai ficar um link fixo nos comentários, tem também um QR Code, tira todas as suas dúvidas, se aprofunde nisso, que isso pode sinalizar uma grande mudança na sua vida financeira. Até o nosso próximo vídeo.